Estamos dando início a mais um devocional do meio-dia e hoje, terça-feira, 28 de outubro, final do mês de outubro, estamos terminando o mês de outubro, mas eu venho aqui, antes do mês terminar, trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu gostaria muito que você ficasse até o final desse devocional, é rápido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração neste dia. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar aqui, esses poucos minutos que você vai ficar aqui com a gente nesse devocional do meio-dia. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal. O nosso objetivo, a nossa meta é chegar a 1.000 inscritos até o final desse ano, até dezembro. Então me ajude. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui abaixo em inscrever e participa aqui do canal do Pastor Nilson e Deus vai falar com você todos os dias. Nós temos uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E ao meio-dia em ponto, nós estamos aqui para lançar essa palavra até você, até a sua vida. Tá certo? Lembrando que o tema de hoje aqui do nosso devocional é uma fé que se vê. Uma fé que se vê. É isso mesmo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração para Deus abençoar a gente aqui nessa tarde de terça-feira. Ora comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esse devocional que damos início nesse momento. Fala ao nosso coração e ao coração de todas as pessoas que estão comigo aqui agora. Abençoa elas, visita elas, a casa, a família, o trabalho, aonde essa pessoa se encontra. Eu te peço a Deus, vai ao encontro dessas pessoas e abençoa elas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Se inscreva no canal, não esqueça, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos ler aqui Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 2, do versículo 18 até o 21. Lembrando que esse devocional, no final, nós temos a oração do livramento, a oração do Salmo 91, e eu tenho certeza que Deus vai te visitar e vai te abençoar. Então fica conosco até o final do devocional, porque no finalzinho tem uma palavra profética para a sua vida, que Deus vai te abençoar grandemente. Vamos então à palavra de Tiago, capítulo 2, versículo 18 até o 21. Diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante ou morta? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, ele foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? É exatamente isso. Essa é a palavra de Deus aqui, ó, do apóstolo Tiago, capítulo 2. E eu quero falar com você, eu quero explicar para você o que o apóstolo Tiago falou aqui conosco, através dessas palavras. Tiago, ele continua nos ensinando sobre a diferença entre ter fé verdadeira e apenas falar de fé. Ele mostra que a fé genuína, ela é visível, porque produz atitudes que refletem o caráter de Cristo. Hoje, muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas o apóstolo Tiago, ele nos leva a refletir. Essa fé aparece nas nossas ações? A fé não se manifesta em obras, é como uma semente que nunca brota. Está ali, mas sem vida. Irmãos, é uma semente que você tem que lançar. A fé é quando você planta essa semente e quando ela nasce, ela brota, é porque a sua fé não é morta. Por isso, a fé verdadeira, ela é visível. Aqui está dizendo no versículo 18, visível aos olhos. Tanto que diz assim, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você está vendo que a fé sem obras, ela não significa nada? Porque com as obras você consegue mostrar a fé.
Mas agora, você dizendo que tem fé e não tem obras, você não consegue mostrar a sua fé. Tiago, ele diz que a fé é real e pode ser vista nas atitudes. Não é apenas o que falamos, mas o que nós vivemos. É fácil dizer eu confio em Deus, mas é nas atitudes que isso se prova. Quando somos honestos, pacientes, generosos e obedientes, mesmo em tempos difíceis. Isso é fé. Fé é você movimentar aquilo que Deus ele tem falado com a gente. O Senhor Jesus, certa vez, ele foi procurar figos numa figueira e não encontrou. E ele disse, nunca mais ninguém coma figos de ti. E no outro dia pela manhã aquela figueira estava morta. Ou seja, o poder da palavra, da fé. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, se vocês crerem e dizer para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, ele vai lançar e cair no mar. Porque a fé verdadeira, ela é mostrada no dia a dia, nas pequenas ações que revelam a presença de Deus na nossa vida. É isso. Porque muitas vezes a gente diz que tem fé, a gente diz que acredita, a gente diz que confia, mas os nossos frutos não mostram isso. E aí muitas vezes você diz, eu tenho fé, mas a sua fé, ela não é o bastante para mudar a sua história, a sua vida. Amém? O apóstolo Tiago, ele é direto na palavra, quando ele diz assim, acreditar que Deus existe não é suficiente. Os demônios também creem que ele é real. E a Bíblia ainda diz que os demônios tremem, mas não o servem, nem o obedecem. Você entendeu isso? A palavra de Deus, ela diz que os demônios tremem de medo, mas não servem a Deus e nem obedecem a Deus. Essa é a diferença da pessoa que tem fé. Ela crê em Deus, ela serve a Deus e ela obedece à palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa é a diferença da fé verdadeira. Está em crer, em viver de acordo com a palavra e com essa fé. Amém? Hoje nós podemos ver muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas continua vivendo de uma forma contrária à palavra de Deus. Tiago, ele está dizendo, a fé sem transformação, ela não tem valor diante de Deus. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta, inoperante, não vai fazer nada, não vai trazer nenhum resultado na sua vida. Tá certo? Tanto que no versículo 20 e no versículo 21, a Bíblia fala que a fé é aquela que obedece. A fé, ela, se não tiver obediência, ela não serve para nada. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém, irmãos? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, ele foi justificado quando ele ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. A palavra de Deus, ela diz isso. E o apóstolo Tiago lembra o exemplo de Abraão, o pai da fé. Ele provou a sua confiança em Deus quando obedeceu, mesmo sem entender o que Deus estava querendo dele. E é assim que nós temos que ser também. Deus, ele pediu o que ele mais amava, que era o seu filho Isaque. E Abraão confiou que Deus tinha um propósito. E essa é a fé que agrada a Deus. A fé que obedece, mesmo quando dói, quando tem dor. Hoje, o Senhor também nos prova, pedindo atitudes de perdão, de confiança e também de entrega. Quando obedecemos, nós mostramos que a nossa fé, ela é viva e verdadeira em Deus. A obediência, ela mostra. A obediência, ela traz à existência o que não existe na sua vida. Amém, irmãos? Por isso, nós vamos chegar à conclusão aqui do nosso devocional e da palavra aqui de Deus. Tiago, ele nos ensina que a fé não é apenas uma crença, mas é um estilo de vida. A fé verdadeira, ela é prática, ativa e se revela também nas obras. Não basta dizer eu creio, não basta dizer eu tenho fé. É preciso viver como quem crê. A fé que não produz frutos é uma fé sem vida, morta, mas a fé que age transforma o coração de qualquer pessoa e glorifica a
Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero fazer a oração do livramento aqui nessa tarde para Deus te visitar, proteger você de todo mal, que venha cair 1.000 de um lado, 10.000 à tua direita e que você não seja atingido. Vamos orar aqui nessa tarde. Pai amado e querido, ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós entendemos a sua palavra. Nós entendemos que a fé, ela tem que ter obediência. Nós entendemos que a fé, ela tem que ter, meu Deus, fidelidade. Porque a tua palavra diz que até os demônios tremem, mas não obedecem e não crê. Meu Pai, os demônios não obedecem. Então, essa é a diferença. Porque quando nós temos fé, nós acreditamos e nós obedecemos a tua palavra. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro também agora sobre o Salmo 91, meu Pai. E eu peço que o Senhor venha visitar essas pessoas que oram comigo, porque o Salmo 91 é um salmo da proteção. E eu tenho fé no meu coração que aonde a minha voz ela chega, que chega também a tua proteção, o livramento, a misericórdia e a salvação até essa pessoa que acredita na tua palavra. Pai, então livra eles do laço, livra eles da bruxaria, livra eles da inveja, livra eles da maldição. Livra todos que oram comigo agora, meu Pai, de todo mal que assola ao meio-dia e que tem atingido essas pessoas. Vai agora de encontro, quebrando toda muralha, toda barreira espiritual e abençoando todos que oram comigo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Se você crê, diga eu creio e diga essa muralha, essa barreira já caiu em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos chegando no final do nosso devocional, mas antes eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra profética da parte de Deus aqui agora. Se você crê, levanta a sua mão se você puder e eu lanço agora sobre a tua vida uma palavra que vem da parte de Deus para o seu coração. Amém? Eu profetizo que Deus vai fortalecer a sua fé. Você não vai apenas dizer que crê, mas vai viver o que crê. As suas atitudes vão revelar o poder de Deus na sua vida. E muitos verão a glória do Senhor Jesus através de você. A sua fé será viva, forte e visível. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui encerrando o nosso devocional dessa terça-feira. E eu louvo a Deus por você ter participado comigo. Não esqueça de se inscrever no canal. E Deus ele vai abençoar você. Ativa o sininho para você receber também outros vídeos aqui do nosso canal para que você possa ser muito abençoado, tá bom? Espero você amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, e eu tenho certeza que será extraordinário. Deus te abençoe, fica com Deus e até amanhã. Tchau.